Ainda a gente fala sobre as consequências dos ataques do Irã à base dos Estados Unidos no Catar e também no Iraque. O nosso entrevistado é o professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Sandro Teixeira Moita. Tudo bem, professor? Como sempre, obrigado pela atenção, por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado, Thiago, a você. Uma boa noite a você e toda a nossa audiência. Muito obrigado pelo convite. Bom, professor, é claro, reiterando aqui que nós temos ainda muitas dúvidas para saber efetivamente como é que se dará esse cessar-fogo que foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas eu pergunto para o senhor, de uma certa maneira, o senhor que acompanhou não só esse, mas também acompanha outros conflitos, é uma surpresa? Até que ponto a gente tem que aguardar ainda os desdobramentos para saber se efetivamente, porque uma coisa é anunciar um cessar-fogo, como na própria guerra no Oriente Médio, entre Israel e Hamas. Muitas vezes isso foi anunciado, mas na prática isso não se deu, não é, professor? Sem dúvida, Thiago. A grande questão aqui é talvez lidar um pouco com a expectativa e a esperança. É óbvio que um fim de um conflito é uma notícia sempre muito positiva, uma notícia sempre muito válida, importante para que a gente possa manter aí uma possibilidade de diminuir os conflitos no mundo tão conflagrado. Mas o fato é de que há uma série de dúvidas, algumas figuras no Irã, principalmente de segundo escalão, se movimentam contra isso. A gente tem alguns canais da Guarda Revolucionária dizendo que a luta não parou, a luta não cessará, e por aí vai. Então, cabe ver se esse cronograma definido, apresentado pelo Trump, divulgado na internet, numa conta dele lá na Truth Social e depois replicado em outras contas de mídias sociais, cabe ver se esse cronograma que ele colocou de 6 horas, depois 12 horas, depois 24 horas, se ele será cumprido. Se ele for cumprido, aí nós teremos sim um bom cenário, um bom augúrio. Um indício de que isso pode estar acontecendo, Thiago, é justamente o ataque de hoje. O ataque de hoje é tido como um ataque muito telegrafado, ou seja, o Irã sinalizou antes onde atacaria, o comunicado logo depois do ataque pelo Supremo Conselho de Defesa Nacional do Irã foi muito claro no sentido de dizer: nós atacamos a base aérea americana de Al-Udeid, no Catar, e nenhum outro alvo, porque houve ataques a algumas outras instalações americanas, neste mesmo momento, mas provavelmente feito por milícias iranianas de própria vontade, não talvez tão coordenadas como o Irã. Então aqui a gente também pode estar vendo sim uma sinalização para o encerramento desse conflito. Professor Sandro, vou chamar agora os nossos comentaristas. Próxima pergunta de Dora Kramer, que tem uma lista interminável de perguntas, como ela destacou. Você, Dora. Boa noite, professor. Olha só, ainda que o cessar-fogo seja para valer, os motivos da guerra, os motivos que suscitaram a guerra, eles permanecem. O Irã continua querendo aniquilar, tendo o propósito de aniquilar Israel. Israel continua querendo acabar com o programa nuclear do Irã, que eu não sei se está todo terminado, e também com o regime dos ayatolás. O que a gente, considerando que esse cessar-fogo seja para valer, o que a gente projeta para o pós-cessar-fogo? Dora, é uma boa pergunta justamente porque lida com toda essa questão das expectativas, toda essa questão das esperanças. Então, é muito possível que, se feito pelo Catar, esse cessar-fogo provavelmente teve um grande apoio dos Estados Unidos, e com isso, provavelmente, nós teremos novas rodadas muito mais agudas, muito mais intensas de negociação de novo acordo nuclear entre Irã e Estados Unidos. Muito provavelmente, nós voltaremos a ver a figura do Steve Witkoff, o enviado americano, rodando o Oriente Médio, muito provavelmente. E nesse sentido, é muito possível sim que você já tenha um pré-compromisso iraniano, uma vez de que, para os ayatolás, entre o programa nuclear e o regime, é óbvio que eles vão escolher sempre o regime para se manter no poder. Então aqui talvez o que Khamenei esteja fazendo neste momento é beber aquilo que foi chamado por Khomeini de o cálice envenenado, o menos pior dos cálices envenenados, que foi como ele definiu quando ele assinou a paz com o Iraque, na guerra Irã-Iraque, em 1988. Então, talvez seja essa a escolha que o Khamenei esteja tendo. Agora, a questão é que podemos estar também diante de um cessar-fogo e não de um encerramento do conflito, tal como a gente já viu algumas vezes entre Israel e Hamas em Gaza. Então, a ver ainda pela evolução dos dias como isso vai se proceder.
Próxima pergunta do professor Valdir Bezerra, de Relações Internacionais, hoje comentarista convidado do Jornal Jovem Pan. Você, professor. A minha pergunta é se você acredita na retomada do acordo nuclear com o Irã a partir da administração Trump, dado que há uma diferença grande de abordagens do Trump e da administração anterior do Joe Biden, que ainda acreditava na diplomacia para poder deter as aspirações nucleares do Irã. Valdir, isso é uma ótima pergunta, porque isso toca na própria persona do Trump, que é um fator que a gente tem que levar em conta na análise da ação externa americana nesse momento. E aí há um objetivo muito claro do Trump de se colocar como um presidente não de guerra, um presidente de paz, um presidente de guerras comerciais e não de guerras no sentido de conflitos, como a gente tem visto. E aqui há um interesse nele, embora muito do que a gente já tenha visto das negociações do Steve Witkoff com o Irã seja o acordo nuclear de 2013 reciclado, só que agora sob uma modelagem do Trump. Então, o ataque que nós vimos no sábado, na madrugada entre sábado e domingo, no Irã, provavelmente foi uma ideia do Trump de utilizar a força em complemento a uma melhor realidade diplomática que interesse aos Estados Unidos. Há que se considerar que a política dele sempre será o interesse americano em primeiro lugar, bem pela epítome America First. Então, nesse sentido, atacar o Irã, a neutralizar boa parte do programa nuclear, ainda restam dúvidas se ele conseguiu, por exemplo, eliminar aquilo que seriam os 460 quilos de urânio enriquecido que o Irã tem. E esses 460 quilos, o grosso é 60%. Então, se ele conseguir eliminar isso, realmente acabou o programa nuclear. A grande dúvida é se ele conseguiu. Há a possibilidade que não, porque há informações também de que os iranianos conseguiram evacuar boa parte dos materiais da planta de Fordow na quinta e na sexta-feira anteriores ao ataque. Então, aqui o que a gente está vendo é um pouco o Trump utilizando um pouco a força para negociar em muito melhor termos o que ele faz. É uma jogada que ele sempre fez e é do manual dele, não é algo inédito. Ele fez algo parecido com o Irã já no seu primeiro mandato, especialmente depois da morte do general Qassem Soleimani em janeiro de 2020, quando ali ele fez uma negociação muito dura com o Irã e a gente teve uma rodada de ataques entre Estados Unidos e Irã e depois as coisas se arrefeceram. Bom, para você que chega agora à Jovem Pan, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que tanto o Irã quanto Israel chegaram a um acordo de cessar-fogo, mas nós não sabemos ainda quais serão as consequências, como é que isso vai se dar na prática. O professor Sandro Teixeira Moita, que está conversando com a gente, vai responder na sequência a pergunta de Cristiano Vilela. Vilela. Professor Sandro, boa noite. Professor, nós tivemos a manifestação do assessor especial da presidência, Celso Amorim, no sentido de que os Estados Unidos estariam destruindo a ordem mundial. Nós tivemos, inclusive, declarações bastante fortes com relação a Donald Trump. Nós tivemos também uma declaração do presidente Lula dizendo que o Conselho de Segurança da ONU deveria ser reformulado, reconstruído, enfim. Gostaria de ouvir do senhor qual, na sua avaliação, se a postura do governo brasileiro ela está sendo adequada ou inadequada nesse momento de conflito. Como o senhor avalia a postura do governo brasileiro? Bom, Cristiano, a tradição diplomática brasileira sempre foi no sentido de defender uma solução negociada dos conflitos, e no caso do presidente Lula e do assessor especial para relações internacionais da presidência da República, o ex-ministro Celso Amorim, a questão do programa nuclear iraniano é algo que toca muito fundo a eles, visto o acordo falhado que foi feito entre 2009 e 2010, que depois acabou abrindo espaço para uma negociação das potências ocidentais com o Irã e fez o acordo nuclear que foi celebrado no governo Obama. Então, talvez seja um tópico de muita sensibilidade para essas duas autoridades políticas. A postura brasileira é de defender sempre a negociação dos conflitos. Agora, há uma questão aqui que cabe uma reflexão, não só do próprio governo brasileiro, mas também da sociedade brasileira, em talvez entender o momento atual da ordem internacional, que é um momento de reconfiguração. E nesse momento de reconfiguração, a gente acaba vendo, como já vimos ao passar da história, eventos nos quais a força foi utilizada, muitas vezes de maneira calculada, como a gente viu no sábado.
poderia afirmar, por toda a análise de acompanhamento do conflito, com tranquilidade, que Trump não teria tomado essa decisão do ataque se ele não tivesse uma fortíssima garantia de que um ataque desse serviria para parar o conflito. Então, aqui talvez a gente esteja vendo uma reconfiguração da ordem global e talvez caiba a nós um melhor debate para como o Brasil deve se colocar nesse passo, uma vez que num compasso de reconfiguração da ordem global, de bifurcação das cadeias de valor globais, num bloco mais ocidental, num bloco mais liderado por China e Rússia, conflitos como esse serão a tônica até que a gente tenha uma nova acomodação em uma ordem mais multipolar ou uma ordem mais de guerra parecida com a Guerra Fria do século XX. O fato é de que talvez a gente tenha que examinar bem e talvez criar uma política mais altiva no sentido de defender mais os nossos interesses nacionais. Professor Sandro, Dora Kramer quer fazer mais uma questão para falar sobre esse conflito no Oriente Médio com o anúncio hoje já do cessar-fogo. Dora. Olha, primeiro queria elogiar, digamos assim, a habilidade verbal do professor Sandro ao analisar a posição do governo brasileiro. Adorei, tá? Não seria capaz, eu seria um pouquinho mais, digamos assim, desagradável. Olha só, o senhor fez referência... senhor não, vou chamar de Sandro você, tem um povo muito novo aqui. Olha só, ao programa nuclear, como é que a gente pode saber se esse programa nuclear foi extinto, como alegam os Estados Unidos? O senhor fez referência aos tais 400 quilos de urânio, que ninguém sabe onde estão, né? Não se sabe se estava lá, naquela fortaleza, na montanha. Como é que a gente vai ficar sabendo, ou não temos como saber, se o Irã, sendo mais indo direto ao ponto, se o Irã ainda preserva a capacidade de fazer a bomba atômica? Dora, é uma ótima pergunta. Eu só vou conseguir responder parte dela, porque parte da resposta vai vir com os próximos meses. Por que ela vai vir com os próximos meses? Porque nós teremos duas maneiras básicas de saber se esse programa parou, se esse programa foi definitivamente neutralizado ou se esse programa vai continuar. Quais são essas duas maneiras? A própria postura do Irã e, segundo, as próprias negociações em torno desse programa nuclear. Além disso, a outra maneira de saber como será o andamento desse acordo, por quê? Israel não deixará este programa nuclear andar ou avançar ou se mexer. É considerado, desde os anos 2000, a maior ameaça à segurança nacional israelense. Ela é muito maior do que o Hamas, ela é muito maior do que o Hezbollah, do que quaisquer um dos grupos daquilo que o Irã chamou de eixo da resistência e que os israelenses chamam de anel de fogo. Então, Dora, esse programa nuclear continuará sendo, a não ser que ele seja definitivamente erradicado, o objetivo de segurança nacional israelense número 1. E para isso Israel utilizará todos os recursos. Então, pode ser, Dora, que a gente veja uma volta àquilo que a gente viu entre Israel e Irã até 2023, que era a chamada Guerra nas Sombras, onde o Mossad eliminava cientistas nucleares iranianos, algumas figuras da Guarda Revolucionária Iraniana, e com isso ia atrasando o progresso do programa nuclear iraniano. O fato é de que, sem uma movimentação mais efetiva da comunidade internacional, a única coisa que cabe a Israel é ir fazendo esses golpes de mão que vão atrasando o programa, mas não conseguem impedi-lo totalmente. A postura americana, especialmente do Trump, é de dizer o seguinte: olha, eu acabei com o programa nuclear iraniano, mas isso talvez seja algo que a gente vai levar algum tempo para saber. Vai depender se o Irã aceitará novas visitações da Agência Internacional de Energia Atômica, se ele aderirá a um programa responsável, inclusive antes do conflito acontecer, na segunda-feira anterior ao ataque, houve uma estranha oferta da Rússia, que pouca gente percebeu ali, que os russos se ofereceram para pegar boa parte do urânio enriquecido que o Irã possuía. E esse talvez seja tenha sido talvez uma das principais notícias que tenha caído no colo do Benjamin Netanyahu e tenha levado ele a decidir por autorizar a operação militar contra o Irã. Então aqui levará algum tempo para que a gente possa ver a evolução desses acontecimentos. Espero ter lhe respondido, Dora. Peço desculpa se não. Imagina, professor. Deixa eu fazer uma última questão para o senhor em relação a toda essa estrutura, não só a estrutura militar do Irã,
mas também as armas nucleares. E lembrando que em 2003 os Estados Unidos invadiram o Iraque com aquela alegação das armas de destruição em massa, ou seja, há uma polêmica muito grande em relação a isso. A senhora acha que há alguma questão que possa ser comparada entre o Iraque de Saddam Hussein lá em 2003 e esse Irã de agora? Será que realmente existe muita retórica ou realmente existe uma estrutura, não só militar, mas também uma estrutura dessas armas nucleares que colocam, uma estrutura que coloca o mundo em risco mesmo? Tiago, a questão aqui é que o Irã de 2025 não é igual ao Iraque de março de 2003. É um país com muita capacidade, que consegue driblar a boa parte das sanções internacionais. Até 2022, o Irã era o país mais sancionado do mundo, mesmo assim conseguia fazer fluxos financeiros, fluxos de venda de energia de maneira ilegal, muito do know-how que inclusive foi absorvido pelos russos por causa das sanções da guerra da Ucrânia, relativas à guerra na Ucrânia. Então, e é um país que tem um histórico de proliferação de tecnologias militares, especialmente para as figuras dos movimentos daquilo que era chamado de eixo da resistência, o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza, a Jihad Islâmica Palestina em Gaza, assim como os Houthis do Iêmen e o Kataib Hezbollah no Iraque. Então aqui não se trata de um ator qualquer, e é um ator com muita capacidade, é um Estado poderoso, é um Estado bem organizado, e é um Estado que mesmo com ações de inteligência dos Estados Unidos e de Israel, como, por exemplo, a Operação Olympic Games, que foi a operação que teve o ataque cibernético do Stuxnet em 2010, ainda assim, o Irã conseguiu manter o avanço do seu programa nuclear. Então, aqui, e outro fator que é interessante não há interesse claro na administração americana em uma guerra prolongada contra o Irã. Algo que há é o interesse de ações pontuais, como o que a gente viu de sábado para domingo. Mas não há um interesse nesse sentido. Tanto que a gente vê que no próprio anúncio do Trump, ele fala até utilizando o lema que ele fala, né? Ele fala em Make Iran Great Again. Então é uma coisa bem curiosa. Mas o fato é de que é um ator que ameaça toda a região com a sua postura. Há um ator que a gente não falou aqui, mas que deve ser citado, que são as monarquias sunitas, Arábia Saudita, Bahrein e Catar, que de certa maneira estão aliviados com esse enfraquecimento do Irã. Perfeito. Conversamos com o professor Sandro Teixeira Moita, da Escola do Exército. Mais uma vez, professor, obrigado pela gentileza, pela atenção, por nos esclarecer nesse momento importante.